Quando o velho fazendeiro Elias abriu a porta naquela noite fria, não imaginava que o destino havia escolhido aquele momento para romper sua solidão. Diante dele, uma jovem coberta por poeira, tremendo como se fugisse das sombras do mundo. Seus olhos, profundos e carregados de algo não dito, pareciam implorar por abrigo. Mas havia algo mais ali, algo que não combinava com o silêncio da noite. Ele não sabia, mas aquela presença seria o início de um caminho, do qual não haveria retorno. O vento atravessou o batente e apagou parte da chama da lamparina. Elias sentiu o estômago afundar, um instinto antigo, o mesmo que sentira no dia em que enterrara a esposa. O tipo de sensação que faz o coração se preparar para algo inevitável. A jovem não disse seu nome, nem explicou de onde vinha. Apenas murmurou: "Por favor, preciso entrar." E no instante em que sua voz tocou o ar, o silêncio da fazenda pareceu se contorcer. As noites seguintes revelaram comportamentos que atormentavam a mente do viúvo. Às vezes ele acordava de madrugada e encontrava a jovem parada no corredor, olhando para o escuro como se esperasse por alguém. Outras vezes, ela desaparecia por horas e voltava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado até o amanhecer. Cada movimento dela parecia carregar um segredo, uma história enterrada, que ameaçava emergir. Mas o que mais inquietava Elias era a estranha sensação de familiaridade. Algo nela ecoava lembranças que ele tentara esquecer. A forma como ela olhava para os campos, como se reconhecesse cada árvore, cada pedra, como se já tivesse vivido ali antes, ou como se tivesse sido chamada. Quando finalmente descobriu quem ela era menos e o que fugia menos Elias, entendeu que não estava oferecendo abrigo. Estava oferecendo a própria vida em troca de um amor impossível. E aquele segredo que ela escondia tão profundamente, era a chave para a verdade sombria que mudaria tudo para sempre. E antes de mergulharmos nessa história sombria, intensa e absolutamente transformadora, você precisa saber de algo. Cada palavra que vai ouvir aqui foi construída para te levar até o final, para te fazer sentir o frio da noite na porta daquele viúvo, para te fazer enxergar o tremor nas mãos da jovem desconhecida, para te colocar dentro dessa fazenda isolada, onde o silêncio guarda mais verdades do que qualquer boca é capaz de confessar. Mas antes, eu preciso que você faça uma coisa simples, que ajuda demais o nosso canal a crescer e continuar criando histórias como essa, menos profundas, cinematográficas, cheias de emoção e mistério. Inscreva-se agora mesmo no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo. Seu comentário realmente ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas que amam histórias sombrias e emocionantes. Agora, respire fundo. Sinta a tensão se aproximando como o vento que atravessa uma porta mal fechada, porque o que você vai ouvir não é apenas um romance. É um encontro entre dois destinos quebrados, que juntos despertaram algo que nunca deveria ter sido chamado. A história que começa agora não fala sobre o amor fácil, fala sobre o amor que nasce onde ninguém espera. O amor que se mistura ao luto, ao medo, ao perigo silencioso que acompanha aqueles que carregam segredos demais. Prepare-se, a fazenda de Elias guarda ecos antigos. E a jovem que bateu a porta naquela noite trazia consigo a chave para algo que estava adormecido havia muito tempo. Agora sim, vamos começar. O amanhecer daquele dia não trouxe claridade suficiente para dissipar o peso que se espalhava pela fazenda. Elias acordou antes do canto dos pássaros, como alguém que sabe que a realidade à sua volta mudou de forma silenciosa. Ele ainda não compreendia a presença da jovem que dormia no quarto ao lado, uma presença que parecia deslocar o ar, alterar o ritmo do silêncio, como se pertencesse a outro tipo de mundo. Enquanto lavava o rosto na bacia de água fria, ele observava o próprio reflexo tremendo. Não era medo, ainda não. Era um pressentimento, um eco vindo de dentro, como se seu corpo estivesse tentando avisá-lo de que cruzara uma linha invisível na noite anterior. A casa de Elias sempre fora um lugar simples, seco do enfites, repleto de memórias que ele tentava esconder em gavetas. Desde que perdera a esposa, o som dos passos ecoava sem oposição nas tábuas do chão. Mas naquela manhã, ao ouvir o primeiro ruído vindo do corredor, ele percebeu que a solidão não estava mais ali. A jovem saiu devagar, segurando o braço como se carregasse dor, e apesar do rosto cansado, havia uma estranha serenidade
pairando sobre ela. Quando encarou Elias, seus olhos brilharam com uma mistura de alívio e tormento. Era como se ela tivesse encontrado abrigo, mas não encontrado paz. Você dormiu bem? Elias perguntou. Mesmo sabendo que a resposta seria uma mentira, a jovem demorou um tempo a mais do que o necessário para responder. Dormi o suficiente. Obrigada. Havia algo errado naquela pausa. Não era apenas cansaço, era cálculo, como se ela ponderasse cada palavra antes de liberá-la. Elias não sabia por quê, mas sentia que cada sílaba que ela soltava carregava mais peso do que um simples bom dia. Eles se sentaram à mesa, Elias serviu café, pão duro e manteiga menos o típico café de quem vive isolado. A jovem segurou a caneca com as duas mãos, tentando se aquecer, mas seus dedos tremiam de um jeito que Elias não conseguia ignorar. Você mora longe daqui? Ele perguntou. Silêncio. A jovem olhou para a madeira gasta da mesa, como se lesse algo gravado ali. Longe o suficiente, respondeu, com a voz baixa, quase cortada. Elias percebeu. Ela não queria mentir, mas também não podia dizer a verdade. O fazendeiro tentou agir como se aquilo fosse apenas uma situação estranha e passageira. Uma pessoa perdida, assustada, pedindo abrigo. Mas a inquietação em seu peito não permitia essa ilusão. Quando ela levantou a cabeça, algo brilhou em seus olhos. Não um reflexo da luz, mas um traço de uma memória dolorosa. Era como observar alguém fugindo de um fantasma que ninguém mais vê. Elias notou, sem entender, que ele mesmo começava a ser puxado para dentro desse silêncio carregado. Depois do café, a jovem acompanhou Elias até os campos. O sol mal conseguia romper as nuvens fechadas, e a plantação parecia mais escura do que o normal. A jovem caminhava devagar, observando a paisagem com uma estranha familiaridade. Tocava as cercas com a ponta dos dedos como se tentasse recordar algo. Você já esteve aqui antes? Elias perguntou, sem pensar. A jovem congelou. Por um segundo, apenas um segundo, sua respiração falhou menos, como se tivesse sido atingida por uma lembrança súbita. Não, disse com pressa, rápida demais. Elias soube. Ela mentia. Ao meio-dia, enquanto Elias cortava lenha, percebeu a jovem parada perto do celeiro, olhando para dentro. Não era curiosidade, era medo. Medo profundo, enraizado. Ele a observou se aproximar da porta, hesitar, dar 2 passos para trás, e finalmente, virar o rosto como se não pudesse suportar o que havia lá. Elias deixou o machado cair no chão e caminhou até ela. Aconteceu alguma coisa? A jovem recuou um pouco como um animal acuado. Não, eu só achei que tinha visto alguma coisa. Elias olhou para dentro do celeiro. Nada, apenas sombras, ferramentas e uma caixa velha que nunca mais fora aberta desde a morte da esposa. A tarde começou a chover. Elias preparou lenha, fez sopa e acendeu a lamparina. A luz oscilante criava sombras que dançavam nas paredes, sombras que pareciam vivas. A jovem estava sentada no canto da sala, abraçando as pernas, olhando fixamente para o fogo. O silêncio entre eles era tão pesado que parecia ter cor. Você quer me contar o que está acontecendo? Elias perguntou. Não posso. Não ainda. Por quê? A jovem respirou fundo, fechou os olhos e murmurou. Por quê? Se eu contar, você vai me expulsar daqui. A frase caiu como uma pedra na mente do viúvo. Ele se levantou devagar, aproximou-se e sentou ao lado dela. Eu não sou esse tipo de homem, menos disse. Ela olhou para ele pela primeira vez, sem medo, menos com tristeza. Todos são. Quando descobrem. Elias sentiu a espinha se contrair. Era como se cada palavra dela tocasse uma ferida que ele nem sabia que tinha. Descobrem o quê? A jovem desviou os olhos. O que eu sou? Elias não entendeu. Não naquele momento, mas uma parte dele percebeu que aquela frase abriria portas que jamais deveriam ter sido tocadas. Quando a noite caiu novamente, a jovem pediu para dormir com a porta do quarto aberta. Elias não discutiu. Deitou-se, mas não conseguiu fechar os olhos. O som da chuva batendo no telhado parecia marcar o ritmo de algo que se aproximava lentamente. Algo que vinha com ela. E então, por volta da meia-noite, Elias ouviu passos no corredor. Passos leves, mas não leves o suficiente para serem dela. Ele segurou a respiração, e por um instante terrível, ele percebeu. Alguém menos.
ou algo menos andava pela casa antes dela chegar. Elias levantou devagar, os ossos rangendo como madeira antiga. A lamparina ainda pendurada no gancho lançava sombras que se moviam como serpentes nas paredes. Ele prendeu a respiração, tentando distinguir o que ouvira. Os passos eram curtos, arrastados, como se alguém menos ou alguma coisa menos estivesse tateando o chão da casa, na escuridão. O fazendeiro conhecia cada ruído de suas tábuas, mas aquele não pertencia a ninguém vivo. Ele ficou parado, o coração golpeando o peito, enquanto um silêncio denso tomou conta do corredor. E então, de repente, tudo cessou. A casa voltou a ser apenas casa a menos, mas o medo que se instalou no peito dele não recuou. A jovem apareceu na porta do quarto alguns minutos depois, como se tivesse sentido o mesmo movimento. Seus olhos estavam arregalados pelo sono, mas por algo que a consumia por dentro. Você ouviu? Elias perguntou, num sussurro. Ela não respondeu, apenas respirou profundamente como alguém que tenta controlar o próprio pânico. Você não está sozinho nessa casa, Elias disse. Enfim, a frase caiu como gelo sobre o corpo dele. Por um segundo, ele achou que tinha entendido errado, mas o olhar dela confirmava cada palavra. Não quero falar disso agora, ela completou. Não enquanto ainda está aqui perto. Na manhã seguinte, o clima na fazenda parecia mais pesado que o ar úmido. O céu estava acinzentado, como se tivesse sido pintado com carvão molhado. Elias observava a jovem enquanto ela caminhava pelo quintal, arrastando os dedos pelas folhas das plantas, como se estivesse reconhecendo um terreno que jamais deveria conhecer. Ela andava com uma lentidão ritualística, como quem revisita uma lembrança. Você tem medo desta fazenda? Elias perguntou, rompendo o silêncio. Ela parou. O medo não é da fazenda menos, disse. É do que ficou aqui, quando sua esposa partiu. O coração de Elias se contraiu. Aquilo era íntimo demais. Doloroso demais. O que você sabe sobre minha esposa? A jovem abaixou o olhar. Apenas o necessário. O fazendeiro sentiu raiva pela primeira vez desde que ela chegara. Uma raiva silenciosa, nascida da sensação de que a estranha sabia mais sobre sua vida do que deveria. Ele respirou fundo e caminhou para o celeiro, buscando qualquer tarefa que o mantivesse longe da inquietação que a presença dela provocava. Ao abrir a porta, o cheiro de madeira velha e óleo queimado tomou suas narinas. O celeiro estava do mesmo jeito de sempre, mas algo ali parecia deslocado. Um balde caído, marcas no pó do chão, pequenos rastros que não estavam ali no dia anterior. Ele se abaixou para observar. Eram marcas de passos menos, mas não de botas, nem de sapatos. Pareciam pés descalços, pequenos, finos e femininos, mas a jovem estava dormindo na hora em que ouvira os passos. Quando voltou para casa, encontrou a jovem parada na porta, como se tivesse esperado por ele. Seus olhos pareciam ter envelhecido anos desde o amanhecer. Elias, você precisa me escutar, ela disse. Estou ouvindo. Ela respirou fundo, como quem presta contas a um peso antigo. Você não está sendo seguido por mim. Eu não trouxe nada comigo. Não sou eu que você deve temer. Elias cruzou os braços. Então o que diabos está acontecendo nesta casa? Ela hesitou. Sua esposa não partiu completamente. O ar ficou pesado demais para respirar. Elias sentiu a mão tremer. Algo que ele não experimentava desde o dia em que enterrara o amor de sua vida. Você está sugerindo que ela ainda está aqui? Ele perguntou, a voz baixa, mas firme. A jovem não respondeu de imediato. Mortes injustas deixam rastros, ela murmurou. Elias deu um passo para trás. Minha esposa não morreu injustamente. Todos dizem isso até descobrirem o que realmente aconteceu. Ela retrucou. O estômago dele afundou. O que você sabe? Elias quase gritou, mas a raiva se dissolveu no segundo em que viu o olhar dela, menos um olhar de pura compaixão, misturado com terror. Eu sei o suficiente para dizer que você não está sozinho aqui há meses, ela disse, e que ela não quer você perto de mim. A tarde caiu como uma cortina pesada sobre a fazenda. Elias sentou-se à mesa com as mãos tremendo levemente, mas tentando manter a lucidez. A jovem colocava lenha na lareira com gestos lentos, calculados, como se cada movimento pudesse perturbar algo invisível. Por que você veio até aqui? Elias perguntou. Diga a verdade.
Ela parou de mexer no fogo. Porque alguém me disse para vir? Quem? Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela. A lamparina vacilou, como se o próprio ar tivesse estremecido com a revelação. Elias levantou-se abruptamente. Isso é impossível, disse, com a voz arranhada. Minha esposa está morta. Eu sei, ela respondeu, com uma calma triste. Mas a morte não foi suficiente para calá-la. A tensão na sala era tão densa que parecia palpável. Por que ela mandaria você vir até aqui? Elias perguntou, cada palavra fugindo da boca como um tiro. Porque ela não quer que você descubra a verdade sozinho. Elias sentiu o mundo girar. Que verdade? A jovem olhou diretamente para ele, pela primeira vez sem medo. A verdade sobre como ela realmente morreu. O fazendeiro cambaleou até a cadeira e se sentou, como se as pernas estivessem prestes a abandoná-lo. A jovem se aproximou devagar, sentando-se diante dele, mas mantendo uma distância segura, como alguém que lida com algo frágil e perigoso. Ela não quer machucar você, a jovem disse. Então por que está aqui? Por que sinto essa presença? Por que ouço esses passos? A jovem expirou lentamente. Porque ela está tentando impedir que você descubra o que fez. Elias arregalou os olhos. O que eu fiz? A jovem desviou o olhar, como se temesse dizer a verdade em voz alta. Algo que você apagou da memória para sobreviver. A noite caiu com violência, cobrindo a fazenda com um breu espesso. Elias caminhou para o quarto, carregando um peso que parecia vir de séculos. Ao deitar, fechou os olhos, mas não encontrou descanso. Ele sentia algo no ar, uma presença antiga, feminina, familiar. E então, no meio do silêncio da madrugada, uma voz sussurrou seu nome. Não era a voz da jovem, era a voz que ele jurou nunca mais ouvir. Elias abriu os olhos com um sobressalto. A porta do quarto estava entreaberta, e alguém menos ou alguma coisa menos acabara de passar por ali. A madrugada caiu sobre a fazenda com um peso estranho, como se o próprio ar hesitasse antes de tocar a terra. O viúvo, acostumado ao som dos grilos e ao vento empurrando as folhas secas, percebeu algo diferente naquela noite. Um silêncio duro, impenetrável. Era o tipo de silêncio que não apenas se instala, mas observa. Helena dormia no pequeno quarto improvisado, e ele, deitado na poltrona velha da sala, tentava convencer-se de que a inquietação vinha apenas do cansaço. Mas havia algo no modo como ela o encarara antes de recolher-se, um brilho que parecia esconder um pedido ou um aviso. O vento tocou a janela com um estalo seco. O viúvo ergueu o olhar. Por um instante, teve a impressão de ver uma sombra caminhando no quintal, um movimento lento, como o deslizar de alguém que evitava ser visto. Ele levantou-se, aproximou-se da porta e pressionou o ouvido contra a madeira. Nada, nem um passo, nem uma respiração. Apenas o silêncio esmagador da madrugada, que parecia ter vida própria. A fazenda, tão grande e tão sua, agora parecia esconder segredos nas frestas. Quando voltou para a sala, notou que Helena havia deixado sua bolsa ao lado da mesa. Era pequena, desgastada pelo uso, mas havia algo dentro dela que chamava a atenção. Um volume estranho, rígido. Ele se aproximou devagar, como se estivesse violando algo sagrado. Abaixou-se, estendeu a mão e parou. Uma sensação profundamente familiar, menos aquela que antecede a tragédia, menos subiu pela espinha. Recolheu a mão antes de tocar na bolsa. Não era medo da jovem, era medo do que encontraria. Foi até o quarto dela. A porta estava apenas encostada. Um feixe de luar atravessava a fresta, iluminando o chão de madeira. Ele respirou fundo e empurrou a porta com o dorso dos dedos. Helena estava sentada na cama, acordada, encarando a janela aberta. O vento mexia seus cabelos, e a luz pálida acentuava a expressão perdida em seu rosto. Ela virou-se ao ouvir o rangido da porta, mas não se assustou. Eu não consigo dormir quando tá tão quieto assim, murmurou. A voz dela parecia carregar um medo antigo, um medo que não se desfaz nem com o amanhecer. O viúvo parou na porta. Você viu algo lá fora? Ele perguntou. Ela hesitou por um segundo, longo o suficiente para entregar a verdade. Não sei, respondeu. Enfim, mas sinto, como se alguém estivesse olhando para mim. O coração do homem apertou. Aquela sensação não era nova para ele. Era a mesma que sentira meses antes, na noite em que perdera sua esposa. A mesma estranha presença, silenciosa,
imóvel, mas profundamente consciente. Ele afastou esse pensamento. Não podia permitir que o passado se repetisse. Helena fechou a janela com um gesto rápido. Você também ouviu algo esta noite? Não ouviu? O viúvo não respondeu de imediato. O silêncio entre eles se estendeu como uma sombra comprida, impossível de ignorar. Talvez, ele disse enfim. Mas, aqui na fazenda, às vezes é só a natureza pregando peças. A jovem sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. Ou talvez não seja a natureza. Ele se aproximou um pouco mais, como quem tenta proteger o que ainda não entende. Você está seguro aqui, ele disse em tom firme. Mas, dentro do si, não tinha certeza. Ela tocou o próprio braço como se tentasse afastar um arrepio persistente. Quando eu era pequena, ela começou. Minha mãe dizia que alguns lugares guardam memórias que não querem ser esquecidas. E que às vezes, essas memórias procuram alguém para serem lembradas. O viúvo sentiu o estômago revirar. Aquela frase, exatamente aquela frase, tinha sido dita por sua esposa em uma noite fria, enquanto observavam o pasto coberto de névoa. Não podia ser coincidência. Não podia. Quem te ensinou isso? Ele perguntou a voz vazalando. Helena pensou por alguns segundos antes de responder. Não lembro direito. Acho que ouvi quando era muito nova. O olhar dela desviou para a porta, como se temesse que algo ou alguém estivesse prestes a atravessá-la. O viúvo percebeu que havia algo mais ali, menos algo que ela não queria ou não conseguia explicar, e pela primeira vez desde que ela aparecera, ele sentiu uma pontada de pânico, um frio cortante, que se agarrava ao peito. Ele fechou a porta do quarto e disse que ficaria acordado por perto, caso ela precisasse. Mas a verdade era outra. Ele precisava vigiar a fazenda, precisava confirmar se aquilo que rondava suas memórias estava de volta, ou se jamais tivera ido embora. Sentou-se na poltrona da sala novamente, a espingarda velha encostada ao lado. Não acreditava em fantasmas, mas acreditava no inexplicável, e aquilo era suficiente para mantê-lo alerta. Horas depois, quando os primeiros sinais de madrugada surgiram, o viúvo finalmente cochilou, e foi nesse breve instante de descuido que ouviu, vindo do corredor, passos leves, mas absolutamente nítidos. Não eram de Helena. Não eram de nenhum animal. Eram passos de alguém que conhecia a casa tão bem quanto ele. Alguém que não deveria estar ali. Ele abriu os olhos na mesma hora menos e percebeu que o silêncio estava sorrindo. O viúvo levantou-se da poltrona num só movimento, como se tivesse sido puxado por algo invisível. Os passos no corredor ainda ecoavam na memória. E por mais que tentasse convencer a si mesmo de que era apenas um sonho leve provocado pelo cansaço, sabia que não era. A casa tinha um jeito particular de denunciar presenças. O chão rangia apenas sob o peso de quem conhecia suas tábuas, de quem caminhava ali há anos. Ele conhecia cada ruído daquela estrutura antiga, cada lamento das paredes, cada sombra que o luar projetava, e o que ouvira era de alguém que já havia caminhado ali antes. Ele pegou a lanterna e aproximou-se da porta do corredor, com passos cautelosos. O silêncio voltou a envolver a casa, um silêncio denso, quase rígido. A madeira parecia conter a respiração, à espera do próximo som. O viúvo acendeu a lanterna, o feixe tremendo levemente em sua mão, e entrou no corredor. Helena dormia profundamente, ou pelo menos assim aparentava, seu auxílio marcado por um ritmo tranquilo. O viúvo aproximou-se da porta dela, escutou com atenção e confirmou. O som que ouvira não vinha daquele quarto. Veio, de mais longe, de onde não deveria haver ninguém. O corredor terminava numa porta pequena que dava acesso ao quarto antigo que sua esposa usava. Desde a morte dela, ele nunca mais entrou ali, nem mesmo para limpar ou mover os objetos. Era como se aquele lugar permanecesse suspenso no tempo, respirando lembranças que ele não tinha forças para encarar. E foi justamente dessa porta que o som parecera vir. O viúvo parou diante dela. O feixe da lanterna percorreu o contorno da madeira, revelando a poeira acumulada e as marcas de dedos que não deveriam existir sob rastros. Pequenos, quase imperceptíveis como toques recentes, ele aproximou a lanterna e sentiu o coração bater pesado. As marcas estavam frescas, não de animais, não de vento. E o pior,
Ele reconhecia aquele padrão, aquela sutileza nos movimentos, como se alguém tivesse apoiado a mão ali, antes de empurrar a porta, menos exatamente como sua esposa costumava fazer. Um arrepio percorreu sua espinha, daqueles que o corpo não consegue ignorar. Ele fechou os olhos por um instante, tentando controlar a respiração, quando os abriu. Empurrou a porta. O quarto estava escuro, como se o breu ali fosse mais espesso que o normal. O cheiro era o mesmo, de anos atrás. Lavanda, madeira velha, algo doce que ele não conseguia identificar completamente. Mas havia outra coisa. Uma presença. Não era imaginação, não era luta. Era uma sensação física, palpável, como se o ar tivesse densidade. O viúvo entrou devagar, cada passo rangendo de um jeito diferente. Não por causa da madeira, mas por causa de sua própria memória traumática. A lanterna iluminou a cama arrumada, os objetos intactos, as roupas dobradas no baú. Tudo como ele deixara. Tudo, menos uma coisa. No centro da cama, havia um lenço branco bordado com iniciais quase apagadas pelo tempo. Autor as mesmas iniciais de sua esposa, Ana Margarida. Ele lembrava daquele lenço. Fora perdido meses antes dela morrer. Procuraram por toda a casa e nunca encontraram. Agora estava ali, perfeitamente dobrado, intocado, como se alguém o tivesse devolvido naquela noite. O viúvo sentiu as mãos tremerem. Isso não é possível, murmurou, mas sua voz saiu fraca, afogada em pavor. Ele deu um passo para trás. O ar ficou pesado, como se algo se movesse ao redor, invisível, mas indiscutivelmente presente. A lanterna piscou 3 vezes, um padrão preciso, que o fez prender a respiração, porque sua esposa tinha esse hábito. Quando queria chamar a atenção dele sem fazer barulho, ela piscava a luz 3 vezes. Era um código silencioso, íntimo, e agora aquele código renascia na escuridão, vindo de lugar nenhum. O homem sentiu o mundo girar. Ana? Ele disse quase sem perceber. A palavra escapou como um sussurro que ele desejava e temia ao mesmo tempo. Nenhuma resposta veio. Apenas o vento entrando pela janela entreaberta, carregando a cortina como um véu flutuante. Ele se aproximou da janela, mas quando tocou na madeira para fétila, a sensação foi clara. Havia alguém ali, parado no canto do quarto, atrás dele. Não era uma imaginação. Era uma presença fria, silenciosa, intensa. Ele virou-se lentamente, o feixe da lanterna tremulando. O quarto estava vazio, mas algo havia mudado. O lenço não estava mais sobre a cama. Ele procurou o objeto freneticamente, olhando ao redor. Até que viu, o lenço estava no chão, bem próximo da porta, como se tivesse sido deixado ali para guiá-lo, para levá-lo de volta ao corredor. Ele engoliu seco. Aquilo não era coincidência, era intencional. E a intenção, ele não entendia. O viúvo pegou o lenço com mãos trêmulas. Estava frio, úmido, como se alguém o tivesse segurado poucos segundos antes. Você está me ouvindo, não tá? Ele sussurrou. O silêncio respondeu, profundo e quase ofegante. Ele sentia que não estava sozinho, e que essa presença, menos seja qual fosse, tinha um propósito. Levantando-se devagar, o lenço ainda a tremular entre os dedos, ele saiu do quarto e fechou a porta atrás de si. Ao pisar novamente no corredor, percebeu algo inquietante. Helena estava parada na escuridão, quase invisível, observando-o. Seus olhos refletiam a luz fraca, e sua expressão não era de medo, mas de reconhecimento. Ele voltou. Não é? Ela murmurou. O viúvo não conseguiu responder, porque naquele instante entendeu. Helena sabia mais sobre o que o cercava do que jamais havia admitido. E o que quer que estivesse se movendo entre aqueles cômodos, não tinha terminado. O viúvo sentiu o coração apertar ao ver Helena ali, parada no corredor, com aquela expressão indecifrável, uma mistura de medo contido e certeza amarga. O lenço da esposa ainda trepidava entre os dedos trêmulos dele, como se carregasse um resquício da presença que o entregara segundos antes. Helena, o que você quis dizer com isso? Ele perguntou, a voz baixa, quase arranhada. A jovem recuou um passo, mas não desviou o olhar. Eu já senti isso antes, respondeu. Essa presença, essa coisa que acompanha um lugar quando a dor não foi enterrada,
O viúvo estranhou a precisão da resposta. Era como se a menina falasse de algo que conhecia intimamente, não de um mero pressentimento. O silêncio voltou a se estender entre eles, denso como fumaça. O viúvo aproximou-se lentamente, franzindo o senho. Você não me contou tudo quando chegou aqui. Contou. Helena hesitou. Seus lábios se moveram sem formar palavras, como se lutasse contra algo maior do que o próprio medo. Eu não podia, murmurou. Se eu contasse, você não me deixaria entrar. E eu não tinha para onde ir. Essas palavras carregavam peso, mas também algo mais: culpa. O viúvo sentiu uma pontada no peito. Havia segredos demais se acumulando naquela casa. Ele respirou fundo e fez sinal para que ela o acompanhasse até a sala. A lamparina dançava com o vento que escapava pelas frestas, projetando sombras longas que pareciam seguir cada movimento. Helena sentou-se na cadeira velha, abraçando os próprios braços como se buscasse proteção. O viúvo colocou o lenço sobre a mesa e se sentou à frente dela. Fale, ele disse com firmeza. O que você sabe? A jovem fechou os olhos por um momento, como quem se prepara para abrir uma ferida antiga. Quando os abriu, havia tristeza neles menos, mas também verdade. Eu cresci ouvindo histórias sobre esta fazenda, começou ela. Histórias que as pessoas da vila repetiam em voz baixa. Falavam de uma mulher que nunca conseguiu ir embora completamente. Diziam que, quando ela morreu, deixou algo para trás. Algo que não encontrou descanso. O viúvo cerrou a mandíbula. Ele já ouvira algumas dessas fofocas, sempre tratadas como invenções de gente com tempo demais. Mas agora, após tudo que vivenciara, negar parecia impossível. E por que você veio justamente para cá? Ele perguntou. Por que escolheu este lugar entre tantos? Helena respirou fundo. Eu não escolhi, confessou. Eu fui guiada. O viúvo franziu o senho, confuso. Guiada por quê? Ela baixou a cabeça. Pôs sonhos tão reais que pareciam memórias que não eram minhas. O homem sentiu um calafrio subir-lhe a espinha. Eu via uma mulher chorando perto do curral, e vi alguém observando essa mulher da janela. Uma sombra pesada. Um luto que não terminava. Ela levantou o olhar, e seus olhos estavam marejados. E nos sonhos eu sempre acabava aqui, na porta dessa casa. O viúvo sentiu o estômago revirar. Ele já tivera sonhos parecidos. Logo após a morte de sua esposa, menos sonhos que eram lembranças distorcidas dos dias que antecederam a tragédia. Helena descrevia detalhes que somente ele sabia. Esses sonhos começaram quando ele perguntou, com medo da resposta. Há meses, respondeu ela. Antes mesmo de eu saber que esta fazenda existia, era como se alguém me chamasse. A palavra ficou suspensa no ar, carregada de significados que nenhum dos dois queria admitir. O vento ficou mais forte lá fora, fazendo a porta gemer. A lamparina piscou, lançando sombras que pareciam se contorcer nos cantos da sala. O viúvo sentiu uma presença se aproximar, não de forma física, mas emocional, como se algo escuro e delicado rastejasse para dentro da conversa. Helena, ele murmurou. Se alguém a chamou. Por quê? O que essa presença quer de você? A jovem sacudiu a cabeça. Eu não sei, mas sei que ela está presa e que algo aqui a mantém assim. O viúvo olhou para o lenço sobre a mesa. Aquele objeto, tão pequeno e tão carregado de significado, parecia pulsar de memória. Você acha que é ela? Ele perguntou, quase sem voz. Minha esposa? Helena não respondeu de imediato. Olhou para o lenço, depois para ele, depois para o corredor escuro atrás dele. Não sei se é ela, disse enfim, mas sei que é alguém ligado a você. E ao que aconteceu aqui, ele sentiu o peito apertar. As palavras dela tocaram uma ferida que jamais cicatrizara, a culpa, uma culpa silenciosa, escondida, que ele nunca confessara a ninguém. Helena, ele disse, a voz rouca. Há coisas sobre a morte dela que ninguém sabe. A jovem ergueu o olhar, atenta. Ele respirou fundo, como quem prepara o espírito para uma queda. Aquela noite não foi simples. Havia algo errado, algo que eu deveria ter visto, mas não vi. As mãos dele tremeram sobre a mesa. E quando ela saiu correndo para o curral, eu a deixei ir. Helena mordeu o lábio inferior, sentindo a dor que ele exalava. Você acha que ela não te perdoou? Murmurou. Ele fechou os olhos, por um instante. Acho que ela nunca saiu daqui.
respondeu. O silêncio caiu como uma manta pesada, abafando o mundo ao redor. A lamparina apagou repentinamente, mergulhando os dois na penumbra. E então, no escuro absoluto, Helena sussurrou. Ela está aqui. Não era uma afirmação dramática, nem um palpite. Era uma certeza tão profunda que parecia vir de um lugar além da compreensão humana. O viúvo sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro quando ouviu, vindo do quarto ao lado, um lamento suave. Não um som de dor, mas de saudade. Algo estava, enfim, começando a despertar. O lamento vindo do quarto ao lado não era apenas um som. Menos era uma presença. A madeira vibrou de maneira quase imperceptível, como se a casa tivesse acordado de um sono profundo e estivesse respirando pela primeira vez em muitos anos. O viúvo congelou. O ar ficou gelado, denso, como se tivesse valido mais que o normal. Helena apertou o braço da cadeira, o olhar fixo na porta semiaberta do cômodo escuro. O som se repetiu, desta vez mais longo, carregado de uma tristeza que atravessava o peito como uma lâmina fria. Ela está chamando, Helena murmurou. O viúvo sabia. Ele sentia. Era o mesmo chamado que ouvira na noite em que tudo acabou. Ele se levantou devagar, como se cada músculo protestasse. Não era apenas medo. Era a sensação de que estava prestes a encarar algo que evitou durante anos. Helena se levantou também. Não vá sozinho, pediu. O viúvo não respondeu, mas permitiu que ela o acompanhasse. Juntos, atravessaram a sala iluminada apenas pela luz frágil da lua, que invadia as frestas. O corredor parecia mais estreito do que antes, como se estivesse se fechando sobre eles. Cada passo produzia um eco surdo, e o ar parecia vibrar com um murmúrio distante, como palavras sussurradas num idioma antigo. Quando se aproximaram do quarto, o lamento cessou. De repente, menos, como se a presença soubesse que estavam ali. A porta estava entreaberta, e o escuro do interior era profundo, quase sólido. O viúvo tocou a madeira com a ponta dos dedos. Não era fria como a do restante da casa. Estava morna, como se alguém tivesse acabado de apoiar a mão ali. Ele respirou fundo e empurrou a porta. O quarto revelou-se num silêncio absoluto, mas essa ausência de som não trazia paz. Era uma quietude carregada, tensa, como se algo estivesse à espera. A luz fraca da lua desenhava formas suaves sobre a cama antiga, o espelho, a cômoda. No entanto, havia algo novo. No meio do quarto, sobre o chão gasto, havia marcas menos como pegadas formadas de poeira acumulada. Pegadas pequenas, delicadas, idênticas às de sua esposa. O viúvo sentiu o coração apertar como nunca. Isso não é possível, sussurrou. Helena aproximou-se das marcas e ajorrou-se lentamente. Ela está tentando te mostrar algo, disse, passando a mão sobre as pegadas sem tocá-las. A poeira se ergueu, leve, como se reagisse ao toque de um vento invisível. As pegadas formavam um trajeto, um caminho claro que começava aos pés da cama e seguia até a antiga janela que dava para o curral. A mesma janela por onde sua esposa olhou pela última vez, naquela noite que se tornou o pesadelo que ele nunca superou. O viúvo sentiu o corpo tremer. Helena levantou-se e olhou para ele. Você precisa lembrar o que aconteceu, disse. O homem fechou os olhos com força. Ele evitara essa lembrança durante anos, mas agora ela se levantava diante dele como um fantasma impaciente. Helena, ele começou, mas as palavras se prenderam na garganta. A visão daquela noite explodiu em sua mente como um clarão súbito. A briga, o grito contido, a porta batendo, a corrida desesperada dela para o curral, enquanto ele ficava parado no corredor, sem força para chamá-la de volta. Ele viu o momento em que ela parou diante do velho carvalho chorando. Viu a sombra que se aproximou dela, silenciosa, surgindo onde não deveria existir nada. Uma sombra que ele nunca teve coragem de admitir que vira. Não foi um acidente, ele murmurou. Ela viu alguma coisa. Helena aproximou-se dele devagar e apoiou a mão sobre o braço do viúvo. A sombra ainda está aqui, disse com a voz baixa. Mas ela não pertence a este mundo. E a sua esposa ficou presa entre esse lado e o outro. O viúvo sentiu as pernas fraquejarem. A ideia parecia absurda, mas tudo naquela casa gritava outra coisa. A verdade não precisava ser compreendida para existir. Ele olhou para a janela, que agora parecia maior,
como uma boca aberta para o escuro lá fora. O vento passou entre as frestas e trouxe consigo um cheiro familiar, o perfume de lavanda que sua esposa usava. O viúvo respirou fundo e deu alguns passos em direção à janela. Ao colocar a mão no peitoril, sentiu um toque suave, um toque frio, quase etéreo, como dedos pousando sobre sua pele. Ele fechou os olhos e, por um instante, sentiu a presença dela com uma clareza avassaladora. Não era medo, era tristeza. Uma tristeza que pedia libertação. "O que você quer que eu faça?" perguntou, em voz baixa. O ar ficou mais gelado, e a cortina, antes imóvel, levantou-se, como se alguém a erguesse devagar, apontando para o curral. Helena entendeu antes dele. "Ela quer que você vá até lá", disse, a voz firme, embora estremecida. O viúvo soube que era verdade. A fazenda parecia conter a respiração, como se aguardasse que ele finalmente fizesse o que deveria ter feito naquela noite. Ele deu meia volta e saiu do quarto, sentindo o ar seguir com ele, como uma presença silenciosa o acompanhando. Helena vinha logo atrás, sem soltar seu ritmo. Quando chegaram à porta da casa, o vento soprou forte, empurrando-a para fora menos, como se abrisse caminho. Lá fora, a escuridão da madrugada parecia viva. O curral ao longe era apenas uma silhueta retorcida contra o céu nublado. O viúvo avançou devagar, cada passo um confronto direto com memórias que nunca cicatrizaram. Helena o acompanhou, mas ele sentia que havia mais alguém caminhando ao lado dele, menos alguém que não produzia som, mas carregava anos de dor. Quando chegaram ao carvalho, o vento parou de repente. A sombra da árvore se estendeu sobre o chão como um braço aberto. E ali, bem diante deles, a terra parecia mexer, como se algo ou alguém estivesse prestes a emergir das raízes profundas da verdade. Quando a noite finalmente se deitou sobre a fazenda de Elias, trazendo aquele silêncio pesado que parece respirar junto com as paredes, a verdade já havia sido desenrolada, como uma tapeçaria antiga, menos cheia de fios partidos, manchas ocultas e um brilho inesperado, onde não deveria existir luz alguma. Elias e Clara permaneceram lado a lado, não como vítima e culpada, nem como viúvo atormentado e intrusa misteriosa, mas como duas almas que se encontraram na rachadura entre o medo e a redenção. A fazenda, antes soturna, parecia observar em silêncio, aceitando aquele pacto silencioso de que, dali em diante, tudo seria diferente. E, mais perigoso, Clara carregava em seus olhos a sombra do passado que tentou fugir, mas também a coragem rara de quem finalmente decide enfrentá-lo. Elias, por sua vez, descobriu que a solidão que o consumia não era um destino, mas um cativeiro do qual ele acabara de escapar. Os dois sabiam que o feitiço que envolvia aquela história não vinha de magia alguma, mas da capacidade humana de destruir e reconstruir o que ama. A verdade custou caro, mas trouxe algo que nenhum dos dois esperava reencontrar: pertencimento. E assim, enquanto a escuridão envolvia a última madrugada antes do recomeço, Elias sentiu o velho medo dissolver-se como pó ao vento. Clara, ao seu lado, permanecia alerta, não por desconfiança, mas porque sabia que os fantasmas do passado não desaparecem menos. Apenas aprendem a observar de longe, quando reconhecem que alguém encontrou forças para continuar. E foi ali, entre o cerrado e o silêncio, que ambos entenderam: a mais perigosa das verdades pode, paradoxalmente, ser o único caminho para a liberdade.